pessoal, aqui é a Vi do blog Floreando e hoje eu estou aqui para mais um vídeo daquela série especial sobre a Paula Pimenta. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dos lançamentos que eu já fui e também como eu conheci a Paula. Muitos de vocês que já me acompanham aqui no canal há um tempinho, há um ano mais ou menos, vocês sabem que ela é minha autora favorita. Vocês estão sabendo agora com esse especial. E também vocês sabem que tudo começou com Fazendo Meu Filme, que foi esse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu li da Paula. Mas muitos de vocês também foram chegando ao longo do tempo e não sabem como nem porquê que esse livro se tornou meu favorito. E é o que eu vou contar pra vocês hoje. Bom, fazendo um panorama, tipo assim, histórico, quando eu tinha lá meus 12 anos, deixa eu ver aqui. Não, eu já tinha meus 13 anos. Sim, eu já tinha 13 anos. Quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, um dia qualquer, eu moro perto de BH, que é a capital, eu e minha mãe, a gente decidiu passear no shopping. Então a gente pegou o ônibus, foi até o shopping de Belo Horizonte, que é o BH Shopping, e lá o meu lugar favorito sempre foi a leitura. Aquela leitura perto da praça de alimentação. Quem é de BH sabe do que eu tô falando. Então, cheguei na leitura muito bem. Eu tinha recebido a minha mesada um dia antes, então eu falei, nossa, eu vou levar dinheiro pra comprar um livro. Levei meu dinheiro, minha mãe falou que um eu poderia comprar com meu dinheiro e o outro ela me daria. Eu já tinha escolhido o Querido Diário Otário, que seria o primeiro livro que eu ia comprar, e ainda tava faltando o segundo. Só que a gente tinha comprado já a nossa passagem pra ir embora pra casa. Então eu tinha que ir meio rápido, só que acabou que minha mãe... Eu tinha combinado com a minha mãe de encontrar com ela em tal lugar, numa tal hora, e eu não tinha chegado lá. Então minha mãe chegou lá na leitura e falou, Virgínia, vamos embora. Escolhe rápido o seu livro pra gente pagar e ir embora. Então eu tava lá, corri pra sessão de infanto juvenil da leitura, que antigamente era perto da sessão infantil, hoje eu não tenho tanta certeza assim, tem muito tempo que eu não vou lá. E cheguei lá e tinha uma trilogia, uns dois... Na verdade, não era bem uma trilogia. Tinha uns livros assim na frente e atrás tinha Fazendo Meu Filme 1 e Fazendo Meu Filme 2. Eu olhei a capa, toda rosa assim, eu falei, gente, capa legal, eu gostei. E aí eu li aqui atrás também, ó. E eu li que tinha uma moça de uma idade mais avançada e adorou e tal. E eu falei, gente, que legal, eu vou levar pra ler. E aí acabei que eu levei. Eu não li sinopse, eu não tinha a mínima ideia sobre o que as histórias se falavam e tal. E eu cheguei em casa, já li Querido Diário Otário, que é um livro rápido de ler. Se vocês já tiveram contato, ele tem muitas figuras e tem muitas letras grandes, então é rapidinho de ler. Então eu acabei Querido Diário Otário e falei assim, tomar um banho, deitar e começar a ler esse aqui, Fazendo Meu Filme. Na época eu não tinha acesso à internet igual tenho hoje, pelo menos eu não tinha. Era um acesso no computador, assim, no caso, 2 horas por dia no máximo, e eu nem pensava em procurar sobre livro lá. Eu li o que me dava na telha mesmo, que eu tinha na biblioteca e tal, mas assim, de pesquisar mesmo, eu nunca pesquisei. Então, o que eu fiz? Deitei na minha caminha e comecei a ler. Comecei a ler, continuei. Quando eu vi, já eram 2 horas da manhã, eu estava em prantos, estava chorando, meu Deus, não sei o quê. A minha mãe bateu na porta do meu quarto, que nem era aqui, era em outro lugar. Bateu na porta do meu quarto, Virgínia, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, mãe, a Fanny e o Léo, eles não vão ficar juntos, chorando horrores. E ela falou assim, minha filha, fica quieta, calma, é só um livro. E eu, não, é só um livro, que não sei o que, eu tinha confusão danada. E esse foi o meu começo de história com Fazendo Meu Filme, com Paula Pimenta. Eu li o primeiro, logo depois eu não esqueci minha história, não esqueci essa história, emprestei pra todas as minhas amigas, viciei todas elas, e ao longo do tempo, assim que eu ganhava um dinheirinho, que eu podia comprar um livro, eu comprei o segundo, comprei o terceiro, e aí que começa a minha história com lançamentos, que é o que eu vou contar pra vocês hoje, além da minha história com a Paula. Quando eu tava Quando eu tava no 3º ano, foi o ano que a Paula ia lançar Fazendo Meu Filme 4. E tava todo mundo desesperado por isso. Em 2012 foi o ano que eu fiz o meu Facebook. Sim, eu fui atrasada. Eu fui tipo uma das últimas pessoas da minha cidade a ter Facebook. Tinha até crianças tendo e eu não. Então, eu só fui descobrir porque eu comecei a seguir a Paula por lá. Eu não tinha como ser amiga dela porque ela tava lotada. Mas a minha mãe era. A minha mãe criou o Facebook antes de mim. Então, a minha mãe era. Então, eu falei assim, mãe, desfaz amizade pra eu poder ser. Aí minha mãe desfez amizade com a Paula e eu adicionei ela. Então eu peguei o lugar da minha mãe, porque a Paula não pode mais adicionar pessoas porque ela tá lotada. Eu peguei o lugarzinho da minha mãe lá
E fiquei sabendo da vida dela, de tudo que ia acontecer. E por um acaso, um final de semana antes, eu tinha descoberto que a Paula ia estar na Bienal. E eu já tinha combinado de ir na Bienal com as minhas amigas e a minha mãe. Então o que aconteceu? A gente uniu o útil ao agradável, a gente chamou um moço pra levar a gente. É um moço que faz viagens assim, ele é muito responsável. Porque a Paula ia começar a dar autógrafos, era 5 horas da tarde. E o último ônibus que vem pra cá é às 7. E fica uma distância meio longe, lá da rodoviária pra onde é a Bienal. A gente ia ter que pegar um táxi, a gente ia chegar atrasada, não ia dar. Então a gente chamou esse moço, perguntou se ele podia levar a gente. Ele aceitou e daí foi o primeiro lançamento que eu fui. Fui eu e mais 2 amigas, a Bruna e a Isabela, além da minha mãe. E eu consegui um autógrafo, eu fui uma das primeiras, porque na época, nesse ano, não teve muita organização durante a Bienal, né? Então a fila era formada com as pessoas empurrando umas às outras e tal. Então o que aconteceu? Formaram uma fila toda estranha. O segurança teve que desfazer a fila toda. A minha amiga começou a passar mal, a minha amiga Isabela começou a passar mal, começou a querer respirar fundo e tal, e desmaiar. Então o que a gente fez? A gente chamou um moço e o moço, por solidariedade e gentileza, começou a formar a fila da gente para as últimas pessoas, assim. Começou onde a gente tava, que era bem perto de onde a Paula ficaria, mas ele foi e organizou de maneira que a gente fosse a 5ª, 6ª, 7ª pessoa. A gente conseguiu sair de lá muito rápido, a gente era uma das últimas, e assim que eles distribuíram, acabou que não valeu nada, sei lá o que eles arrumaram. Não foi por numeração, foi um papelzinho assim. E nesse mesmo dia que eu ganhei isso daqui, eu também ganhei um esmalte. Eu vou mostrar pra vocês o autógrafo e logo vou mostrar o esmalte, olha. Esse é o autógrafo da Paula, o primeiro autógrafo dela. Na época ela ainda escrevia tudo bonitinho, né? Virgínia Paula Pimenta. Hoje em dia ela só escreve Paula Pitt de uma vez, porque são tantas pessoas. A mão dela deve até doer. O que ela não escreve em papel para fazer os livros, ela escreve para autografar. Eu vou mostrar pra vocês o esmalte, só um minutinho que eu esqueci de pegar. 2 segundos. Bom, pessoal, igual eu tava dizendo, a gente ganhou o esmalte, só que a gente tinha 2 possibilidades. Ou a gente ganhava o esmalte ou a gente ganhava a camiseta. Só que a camiseta, eles davam a camiseta sem nem olhar seu número, sabe? Então eu fiquei com um pouco de medo e ficar com a camiseta ruim, entende? Em mim. Então, além do autógrafo que eu já mostrei pra vocês, a gente também ganhou esse esmalte aqui, fazendo o meu filme. Esse é o esmalte Funny, eu já usei ele muito, como vocês podem ver. Eu tenho muita dó de usar ele, então eu só uso em ocasiões especiais. E depois de um certo tempo, a Paula acabou criando esmalte para as outras cores dos livros também. Então tem o esmalte que é rosa mais escuro, tem o vermelho e tem o azul, além desse daqui. Só que os esmaltes só eram vendidos com os livros e não valia a pena pra mim, porque eu já tinha os livros anteriores. Então acabou que eu só tenho este daqui, que é este roxinho lindo. Eu sempre quis fazer isso, igual as blogueiras de maquiagem. Arraso. Foque! Ai, Jesus. Então esse foi o primeiro lançamento. Eu vou tentar colocar uma foto aqui do lançamento, por aqui, por aqui, por aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sou muito lesada com tecnologia, com edição, essas coisas assim. Então caso eu não consiga, eu vou deixar lá no post do blog, tá bom? Primeira foto, gente, eu estava horrível, não repare. O segurança que tava tirando as fotos, ele acabou comigo. Enfim, da segunda vez que eu fui ao lançamento da Paula, esse foi o primeiro, né, como vocês sabem, vocês repararam. Da segunda vez que eu fui ao lançamento da Paula, também foi lá no BH Shopping, mas foi lá na livraria Finac, que é lá no 3º andar. E o livro, ele foi lançado em 2013, que foi Minha Vida Fora de Série, 2ª temporada. Foi em 2013. Esse livro foi uma confusão danada, porque o que aconteceu? Como a gente não tinha experiência da Bienal, que era chegar lá e formar fila, estava marcado para as 3 horas o lançamento, se não me engano. Só que a gente não tinha maldade, tava eu e uma outra amiga minha, a gente não tinha maldade de chegar lá mais cedo. Então o que aconteceu? A gente se encontrou na época eu namorava, né? Então eu encontrei com meu ex-namorado lá. Então a gente saiu, foi até... comeu! A gente fez uma bagunça lá, passeou pelo shopping inteiro. Depois que a gente foi pro lançamento, a hora que a gente chegou lá, a gente era tipo 300 da fila. Foi horrível, porque eu tinha que... o meu ônibus, né, ele ia embora às 7 da noite. E de 3 às 7 era impossível que o meu livro fosse autografado. Então, o que aconteceu? A gente entrou na fila, comprou o livro, eu era senha 300 e bolinha, eu não tenho a mínima ideia
de que número eu era, de tão longe que eu era, de tão pra trás que eu era. E eu fiquei muito chateada porque eu tinha chegado lá mais cedo, dava pra eu ter entrado na fila antes, mas enfim. Junto com o livro eu consegui essa caneta, que é da Minha Vida Fora de Série segunda temporada, que eu também não tenho coragem de usar. Nunca vou usar na minha vida, porque se essa caneta acabar eu vou ficar super triste. Então ela tá aqui, ela fica numa canequinha de canetas que eu nunca vou usar. E o livro ele também foi autografado. Só que como eu disse pra vocês, eu tinha que ir embora, então nunca ia dar tempo de eu ficar lá pra pegar o autógrafo. Então o menino que eu namorava na época, graças a Deus, ele fez uma boa ação na vida dele e ficou lá na fila pra mim. Ele ficou na fila pra mim, conseguiu o autógrafo. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu nunca consegui. Apesar de eu não ter conseguido tirar foto com ela, eu consegui participar um pouquinho da entrevista, consegui ver um pouquinho da banda tocando. E isso já valeu bastante a pena. Além disso, eu tive meu livro autografado graças a ele. Eu já agradeci muito ele, mas obrigada de novo. E tá aqui, olha só, Virgínia, com muito carinho. Beijos, Paula Pitt. Aqui ela já começou a colocar pin. Como é que é? Paula Pitt. Aqui ela já começou a assinar como Paula Pitt, tá vendo? E o que eu acho mais interessante nesse livro, pessoal, a capa é maravilhosa, né? É a minha série favorita, como vocês não estão vendo aí ao longo dos vídeos. Aqui atrás dos livros, ele não tem só depoimentos de meninas, tem também depoimentos de meninos, olha só. Tem 2 meninos aqui, pelo menos, porque eu não sei quem é Vicky. Não sei se Vicky é menino ou se é menina. Mas tem aqui Otávio e Emanuel. Então, olha, o livro não é só pra meninas. Tem meninos também que gostam. Isso é incrível. Porque antigamente já existia aquele preconceito horroroso, né? De que, livro com capa rosa é de menina. Livro com capa azul deve ser de menino. Livro com capa de robô é menino. Livro com capa de boneca é de menina. E na verdade não. A gente sabe que hoje em dia não tem nada disso. E todo mundo lê de todo mundo. Então esse foi o meu segundo lançamento. Foi um lançamento feio, porque eu fui, mas não consegui realmente ir. Mas foi legal mesmo assim e eu adorei poder estar com ela de novo. Meu terceiro lançamento, ele aconteceu no ano passado. Ano passado eu consegui ver a Paula 2 vezes. Foi o único ano da minha vida que isso deu certo. Porque como eu disse pra vocês, a primeira vez que eu fui ver ela foi em 2009 e a segunda foi em 2013. Eu me tornei assim realmente fã assídua de 2012 pra frente. Ó, que 2009, gente, foi 2012, depois 2013. Foi de 2012 pra frente, porque foi quando eu comecei a ter acesso às coisas dela, os eventos dela, como eu já contei pra vocês sobre o meu Facebook e tudo mais. Então, o terceiro lançamento, quem acabou me falando foi meu amigo Renan, que ele faz faculdade comigo. Na época, ele sempre soube que eu gostei muito de Paula Pimenta, e ele tava contando pra mim que ele trabalha na biblioteca de uma cidade vizinha. Ele tava contando pra mim que ele adoraria que a Paula fosse pra um lançamento. E eu dei super apoio. Eu falei, não, chama ela sim, se ela for, eu levo muita gente, não sei o quê. E acabou que ele conseguiu que a Paula fosse pra uma cidade pequenininha. E lá, o que aconteceu? Precisava de alguém pra buscar ela. E acabou que esse meu amigo teve que ir até a casa dela buscar ela. Então, ao longo do caminho, ele foi dizendo pra ela que ele tinha uma colega que gostava muito dela e que tinha levado milhões de livros pra ela autografar. Ela falou com ele que se eu ficasse por último, eu podia ficar quanto tempo fosse, que ela autografaria pra mim todos os livros que eu tinha levado. Foi dessa vez que eu levei o livro da Isabela, do Brincando de Escritora, pra ser autografado também, porque eu tive essa oportunidade, graças a Deus eu fui escolhida, recebi uma bênção pra poder ter a maioria dos meus livros autografados. Só que eu sou muito vergonhosa, sabe? Eu não gosto de dar trabalho pros outros. Então, quando eu já ia separando meus livros, eu queria levar todos, só que eu pensei, não, tadinha, né? Ela já tá autografando muitos, eu acho que só levar uns 5 já tá ótimo. Que foi o que aconteceu? Eu levei 5. Eu levei o livro da Isabela, que ela pediu pra eu levar o Fazendo Meu Filme 2. Levei os outros 3 de Fazendo Meu Filme que eu não tinha autografado. E levei Minha Vida Fora de Série primeira temporada. Eu só tô com os meus, né? Porque a Isabela tá com o dela, mas lá no Instagram dela vocês podem ver que tem a foto e tudo mais. Então tem aqui o primeiro. Esse aqui foi autografado ano passado, então. Para Virgínia, com carinho, da Paula Pitt, ou Paula Pimenta. O segundo também, o que é fofo, gente, que ela autografa os nossos livros da cor da capa do livro, olha só. Esse aqui é um beijo. Esse daqui é Adorei Te Conhecer e tal. Azul, azul. Eu acho isso incrível. E esse é o meu livro dela, que tá mais bem cuidado. E Minha Vida Fora de Série primeira temporada, que como sabem é a minha série favorita da Paula. Gente, uma coisa que eu também acho super legal é a atenciosidade que ela tem com os
leitores. Porque vai chegando no final, a pessoa fica cansada de certa forma, né? E ela não, ela mesmo cansada, ela dá a mesma atenção, ela ajuda da mesma maneira. E é engraçado porque só esse ano que eu tive coragem de escrever uma carta pra ela, contando pra ela toda essa história que eu tô contando pra vocês. Todos esses lançamentos feios que eu fui, todos que deram certo. E foi só esse ano que eu consegui falar com ela. Eu nem sei falar assim por meio de carta, mas eu já contei essa história milhões de vezes pra ela. Toda vez que ela me olha, eu não sei se ela lembra, se ela não lembra, porque são muitas pessoas, né? Eu não posso culpar ela. Mas deve ser super engraçado, né? Porque na minha cabeça, nós somos amigas, porque eu já vi ela várias vezes. Mas pra ela não, pra ela nem me conhece, é tão... sei lá, é um pensamento triste, mas é real. Bom, voltando ao assunto do vídeo que eu divaguei aqui horrores, o meu quarto lançamento foi ano passado na Bienal, que foi onde eu conheci o Pedro e a Esther. Na verdade, a Esther me conheceu e eu conheci o Pedro. Bom, o meu pai, ele se aposentou no final do ano passado e ele estava disponível para ir comigo na Bienal, porque eu sou uma pessoa, gente, muito boba e eu acabo me perdendo, acreditando nas pessoas quando eu vou pra Belo Horizonte, sabe? Eu acredito muito nas pessoas. Aí chegando lá, eu acabo pegando lugares errados, a pessoa me orienta, acaba indo pro lugar errado, sabe? Então eu tenho medo de ir sozinha. Então meu pai resolveu me acompanhar. Enquanto eu tava lá na fila, desesperada, correndo atrás de uma senha, meu pai saiu pra andar pela Bienal lá fora. Eu postei algumas fotos pra vocês da Bienal. Na época eu não gravava vídeos. O primeiro vídeo que eu gravei foi o book haul da Bienal. E assim... a hora que eu cheguei lá, tava uma fila imensa. Ah, eu esqueci de mencionar pra vocês que nesse evento da cidade do meu colega foi onde eu conheci a Camila, dos Things of Mila. Enfim, agora voltando. Cheguei na Bienal e lá a Camila estava. Ela foi me mandar uma mensagem falando que ela tava me vendo e eu tava procurando ela, não achei. Sei que aí abriu a porta, a gente saiu correndo, meu pai e eu, pra chegar lá no stand onde estava sendo distribuída a senha para o lançamento da Paula Pimenta e eu acabei sendo a número 36. Eu fui a número 36 e eu estava super feliz. Aí chegou um momento, né, da gente entrar, a gente andou pela Bienal, fora, tudo bem. Aí depois a gente chegou no momento de entrar, na hora de entrar. Meu pai me deixou lá sozinha e foi andar pela Bienal. E eu entrei sozinha, eles chamaram, do número 1 ao 50, aí eu entrei. Só que quando eu entrei, o povo começou a entrar todo mundo misturado, sabe? Então eu cheguei lá, tinha uma menina que era o número 72, se não me engano. E ela virou pra mim e falou assim, você gosta de Paula Pimenta? Aí eu falei, sim, eu adoro, e não sei o que, quanto você tem? A gente começou a conversar. Essa menina, no caso, era a Esther. E aí eu olhei pra ela e falei, nossa, você é a cara da Gabi, da HQ, de Fazendo Meu Filme. Ela, sim, que não sei o que lá. Aí ela viu minha tatuagem de Harry Potter, que é essa daqui, e falou assim, nossa, você é fã de Harry Potter, que legal. Aí ela começou a falar que ela era pose de Harry Potter, essas coisas assim, e a gente foi conversando. Aí, de repente, passou uma pessoa assim, por nós, assim, a gente olhou, a pessoa tava com um moletom de Hogwarts. Eu falei, nossa, aquele menino, além de pimentinha, ele é fã de Hogwarts, que legal. Ele é fã de Hogwarts, ele é fã de Harry Potter, que legal, não sei o quê. Aí ele passou voando, assim, e acabou que ele parou quando a fila tava estagnada, nós estávamos andando. E aí ele passou por nós, assim, de repente parou. Ele tava sozinho, empurrando os outros, assim, meio deslocado. Aí eu falei assim, nossa, seu moletom é lindo, que não sei o quê. Aí ele falou assim, nossa, obrigada. Eu falei assim, eu sou fã de Harry Potter. E mostrei minha tatuagem. E a gente ficou conversando, não sei o quê. Aí acabou que a gente sentou juntos. Só que a senha do Pedro era 300 e bolinha. Eu não tenho a mínima ideia de que era o número da senha do Pedro. E eu sei que ele voou assim porque ele tava completamente no lugar errado. Era a senha até o 100, o menino era 300 e tantos. E eu sei que ele tava meio esquisito lá, porque ele não queria que ninguém tirasse ele de lá. Ele falou que foi muita sorte de ter conseguido entrar, que não sei o que. Daí, a gente sentou nós três juntos, a gente começou a conversar e foi aí que surgiu a amizade. E nesse meio tempo, nesse dia do lançamento, foi o primeiro dia de lançamento de Apaixonada por Stories, a Paula, ela deu meio que uma entrevista, não é bem uma entrevista, mas tinha um moço lá, um apresentador, que ele fazia algumas perguntas, algumas pessoas faziam perguntas, teve sorteio, essas coisas assim, e ela falou um pouco sobre as previsões de lançamento, essas coisas assim. E depois disso ela foi chamando de um a um e a gente não podia tirar foto com o celular, sabe? Então acabou que os meus amigos, né, o Pedro e a Esther, tiraram foto pra mim do lugar deles, onde eles estavam. E foi aí que a gente criou o nosso grupo no WhatsApp, pra gente poder compartilhar essas fotos. E ele existe até hoje porque a gente é amigo. E esse foi o meu quarto lançamento. Aqui tem a assinatura dela. Eu ainda guardo o cartãozinho.
Olha só. Eu tenho aqui Virgínia, um beijo. Paula Pitt, ou Paulo Pimenta. É muito engraçado, gente, ela escrever Paula Pitt. Eu sei que é pra economizar, mas fica tão engraçado. A gente fica zoando de Paula Pitt, mas é porque é super engraçado. E esse foi o meu terceiro lançamento. Meu quarto lançamento de Paula Pimenta. O meu quinto e último lançamento vocês conferiram na íntegra aí no canal, que é o vlog que eu gravei do lançamento de Cinderela Pop lá em Belo Horizonte. E nesse lançamento ela iria assinar 2 livros, né? Então eu levei Princesa Adormecida pra fazer a coleção autografadinha. Só faltam alguns livros pra ela autografar, meus. Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 6 livros dela autografados na minha coleção. Eu espero que eu logo consiga que eles sejam autografados. Mas vamos ver, né? Como esse lançamento aqui vocês acompanharam tudo, eu não vejo necessidade de contar tanto assim. Mas foi lá no Diamond Mall, outro shopping lá de Belo Horizonte, e eu cheguei super cedo e acabou que eu consegui ser a senha número 3. Isso foi ótimo, porque fez com que eu conseguisse ir embora mais cedo. E novamente foi o meu pai que me acompanhou. Bom, gente, essa é a minha história com os lançamentos. Eu vou tentar colocar fotos aqui. Como eu já falei pra vocês, eu sou meio lerda com tecnologia. Se eu conseguir, vocês vão ver algumas fotos por aí durante esse vídeo. Caso eu não tenha conseguido, vocês vão dar uma olhadinha lá no post do blog que vai ficar tudo bem. Tudo bem? Então, até amanhã no próximo vídeo. E fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, gostem. Se vocês não gostaram, gostem também pra eu ficar feliz. Mentira. Se vocês gostaram, gostem. E comentem aqui embaixo se vocês já foram em algum lançamento. Não precisa necessariamente ser da Paula, mas eu adoro saber dicas e truques, coisas legais pra fazer enquanto você espera, algumas brincadeiras, ou como vocês reagem com pessoas furando a fila, essas coisas assim. São sempre coisas engraçadas pra se discutir. Tô esperando um comentário de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchauzinho!